primeira... Eu me lembro que eu assisti uma peça de teatro e ali eu fiquei encantada, em Petrópolis. E aí eu vi que tinha um curso da Mona Delacci. E aí eu me matriculei nesse curso. Eu comecei assim, fazendo teatro em Petrópolis, fazia curso em Petrópolis. E aí, de repente, eu fui para o Rio, fiz uns cursos livres também no Rio, fiz um pouquinho de tablado. Aí eu entrei na CAL. Da CAL eu comecei a fazer Unirio também, eu acabei prestando vestibular e passei para a Unirio. E aí eu me formei na CAL. Nisso, eu tive uma sorte, que eu fiz a minha formatura da CAL com o Gerald Thomas, que era uma formatura grande, que era para comemorar os 15 anos da Casa das Artes de Laranjeiras. E aí, no que eu me formei, eu já conheci o Gerald. E aí o Gerald... Ele abriu a companhia e falou, eu quero levar umas pessoas para trabalhar comigo, mas ficou numa promessa e vida que segue. E aí tinha um CPT, que eu era louca pelo Antunes Filho, prestei teste para o CPT e aí ele me convidou para fazer parte. Fiquei 1 ano só com o Antunes e logo em seguida entrei para a companhia do Gerald Thomas, que era a companhia de ópera seca. E ali, assim, eu sinto que trabalhar com essas duas pessoas foi, assim, uma pós-graduação, sabe? Foi um mestrado, um doutorado, digamos assim, né? Porque você respirava o teatro o dia inteiro. Quando eu entrei para o CPT e comecei a fazer parte da companhia do Gerald, ali o mundo floresceu, sabe? Virou a minha primavera, digamos assim. Porque ali eu entendi mais da minha profissão e eu comecei a ver que era realmente aquilo que eu gostaria de fazer. Eu ia ter que fazer aquilo pro resto da minha vida. Não sei se como atriz, mas vou ali ou dando aula, ou trabalhando, sei lá, com alguma coisa muito próxima, mas teria que ser aquilo. E eles me formaram. Eles foram os mestres assim que me formaram. Eu venho de Petrópolis, que é uma cidade do interior. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, era tão grandioso que para atravessar a rua era difícil, porque era tudo mão dupla, eu ficava um pouco perturbada, era muito prédio, muito concreto, muita gente. E eu amava aquilo tudo. Para mim era um mundo novo se abrindo. E aí eu não pensava assim, que eu iria conseguir entrar para a TV. Isso ainda não estava na minha cabeça, assim. Porque também a gente trabalhava tanto lá, tanto com o Antunes quanto com o Gerald, era tanto trabalho, era o dia inteiro respirando aquilo. Então eu não tinha muito esse tempo para pensar. O que acontecia é que às vezes iam muitos produtores de elenco assistir a gente, então a gente acabava fazendo um teste ou outro, mas não era algo que passava pela minha cabeça, sabe? Até que aconteceu. Assim, eu já tinha feito uns testes, eu tive várias respostas muito engraçadas também, sabe? De eu fazer teste, a pessoa falar, sua voz é muito grossa, não vai dar certo, você não é atriz de TV. Eu escutei, como todos os atores, a gente já escutou barbaridades, porque é assim, a nossa profissão é assim, né? E aí todo mundo tem uma opinião para tudo também, então o que você tem que ter na sua cabeça é persistência, resistência e dedicação. Então, como eu estava estudando com esses mestres, eles preenchiam todo esse espaço, eu pensava só nisso. E acabou acontecendo, foi de um teste, foi a Frida, que foi me assistir no teatro, me chamou para fazer um teste, ali eu conheci o Jaime se encantou com a minha voz, e o Jaime falou, eu queria muito que você entrasse na 3ª fase de uma novela que eu estou fazendo. E não aconteceu, porque novela é uma coisa muito viva, né? A 3ª fase não aconteceu e ali foi minha primeira frustração. Eu falei, vou continuar aqui no teatro. E aí logo depois ele me chamou para fazer um outro teste, que já era da Casa das 7 Mulheres, e aí aconteceu isso tudo. Antes da Casa, eu era uma atriz de teatro, assim, que ainda tinha muitas dúvidas sobre a minha carreira, eu tinha certeza que eu queria ser atriz. E eu era também uma estudante de teatro, eu estava em São Paulo, cada hora eu estava entre Rio e São Paulo, onde tinha um trabalho eu ia. Então eu me mudei assim 500 vezes, em um ano eu fiz, eu acho que 5 mudanças.
E aí, de repente, surge, eu estava em cartaz com uma peça e surge um convite para um teste e, de repente, a minha vida muda. Porque eu pego aquele papel maravilhoso, que era a Manuela da Casa das Sete Mulheres, que eu não podia imaginar. Quando me deram a notícia, demorou um tempo para cair a ficha do que eu estava fazendo, porque até então eu tinha feito um teste para um personagem assim bem secundário, o que eu estava muito feliz e radiante. De repente me falaram, você vai fazer a protagonista. Então, para mim, eu levei um tempo para entender que a protagonista, o que era. Claro que eu sabia, mas eu não tinha me dado conta. E a partir dali a minha vida mudou assim radicalmente, porque a televisão é algo muito forte no nosso país, né? Eu me lembro que eu não podia andar na rua, assim, porque a Casa das Sete Mulheres fez um sucesso muito grande. Eu tive que me adaptar a várias coisas. Foi um processo muito engraçado. Eu tive que tirar carteira de motorista, porque até então eu andava de ônibus, metrô, e de repente eu comecei a trabalhar muito, eu percebi que eu ia precisar de um carro para poder me locomover melhor, porque o Projac era muito longe. E aí, nesse meio tempo, eu ainda tirei carteira de motorista e eu estava assim, dirigia muito mal. Mas eu tinha que dirigir. E aí eu me lembro que uma vez eu fui frear, mas vinha carro desse lado, eu não olhei direito, eu bati no carro da frente. Quando eu saí do carro, eu já saí pedindo desculpas, falando, moço, me desculpas, eu tô errada, eu vou pagar. Ele falou, não acredito que é você. E aí eu tirei foto com ele, tirei foto com os filhos, com a esposa, não paguei. Ele não me deixou pagar. Então, assim, aconteceu tanta coisa legal na minha vida, assim, mudou tanta coisa. E tem uma coisa também que é muito legal, porque a nossa profissão ela é tão difícil. Quando ela acontece, quando ela é bem recebida pelo público, é tão bacana, assim, quando o nosso trabalho realmente chega e as pessoas falam e as pessoas comentam, sabe? Eu acho que é a resposta do público que a gente começa a entender que talvez o nosso trabalho está chegando, sabe? Porque o público fala, né? Ele comenta, a gente percebe isso logo. Talvez na televisão demore um pouquinho mais, mas você percebe, porque é quente, as pessoas vão falar, você invade a casa das pessoas, assim como é no teatro, né? A plateia, a gente faz o espetáculo junto da plateia, né? Junto com a plateia, então é imediato, isso é tão legal, assim. Hoje, eu ensaiando, eu me sinto uma atriz mais madura. E eu agradeço muito por ter passado pelas novelas que eu fiz. É tão engraçado isso, né? Porque são trabalhos assim, são linguagens muito diferentes, são lugares diferentes, mas eles se complementam. A televisão tem essa coisa de você ter que ter cartas na manga assim, muito rápido, porque a gente grava muita cena durante... Você grava 20 cenas, 25 cenas durante um dia... Então você tem que ter uma elasticidade emocional muito grande e tem que acessar muito rápido. Isso acaba te ajudando quando você está num processo de ensaio, porque você joga uma carta, não funciona, joga a outra, não funciona, e aí você vai aprimorando. Eu estava fazendo Pantanal, no Pantanal já me veio essa voz, sabe, Camila, volta para o teatro, porque é uma necessidade, o teatro é uma coisa que é necessária. Chega uma hora que você fala, agora eu preciso de um tempo, eu preciso me colocar de novo numa situação que não me dê muito conforto, preciso ir para a sala de ensaio, porque esse processo que a gente tem no teatro, é difícil a gente achar ele na TV, né? A gente tem um processo de elaboração, mas lá tudo é mais rápido. Para a série, às vezes a gente tem um tempo maior, dependendo do tipo de filme que a gente for fazer, tem filmes que são mais comerciais, tem filmes que são mais voltados para um outro nicho. Às vezes a gente tem um tempo maior de elaboração, de ficar em sala de ensaio, errando e produzindo, né? Mas nem sempre a gente tem esse privilégio. E no teatro a gente tem, a sala de ensaio é o lugar assim mais lindo, porque você vê o processo bonitinho, sabe, acontecendo com você, com os seus amigos, com o diretor, com a equipe, né? Porque é um tempo diferente, a gente vê aquilo ir crescendo, a gente vê momentos que a gente passou que, poxa, a gente errou, aí vê que o erro foi fundamental para poder chegar num lugar. O tempo é outro, né? É um tempo que às vezes é necessário, e eu estava precisando disso. Eu passo por fases, assim.
Eu tinha vários diários. No começo eu me lembro que meu caderno da Manuela, na Casa das Sete Mulheres, era gordo, assim. Eu não deixava ninguém pegar no meu caderno, porque poderiam me ver, né, como que eu penso, e eu ficava com vergonha. No de Olga, era uma quinquilharia que era uma pasta com vários amuletos, caderno, diário. E eu me lembro de eu também ficar aquilo como se fosse um grande tesouro. E eu entrava com coisas no ouvido para escutar a música certa. Aos poucos, eu acho que isso tudo são formas, porque a gente fica muito inseguro, porque a nossa profissão deixa a gente muito exposto, né? E imagina um set montado e você errando, dá muita aflição, né? É horrível, ainda mais na Olga, a gente gravou em película ainda, então imagina, quando você errava, você sabia que você estava desperdiçando aquele rolo, né? Então isso tudo dava pânico, então eu acho que são paranoias, para conter a neurose, a gente vai construindo esses amuletos. Hoje em dia, eu adoro envelhecer porque a gente vai ficando mais tranquila para certas coisas, né? O meu processo está mais leve. Antigamente eu me lembro que eu sofria muito nas construções. Hoje em dia eu sou muito mais alegre, eu me divirto muito nas construções. Eu tenho algumas anotações de Zulmira, eu fiz o meu diário no meu próprio roteiro, aqui na minha própria peça. Normalmente eu tinha cadernos, eu tinha coisas que me acompanhavam. Hoje em dia é mais simples. O Antunes me ensinou muito, que a gente tem que apurar, assim, a gente tem que trabalhar muito com os nossos 5 sentidos, trabalhar muito a audição, o olfato, o tato, a visão, o paladar. A gente tem que apurar muito, treinar muito esses 5 sentidos, justamente para dar esse 6º sentido, que é essa intuição, que é quando você escuta aquela voz, quando o personagem fala, porque ele fala mesmo pela gente. Não dá pra gente falar, é claro que não é nenhum espírito que encosta na gente, a gente não vira outra pessoa, mas de repente a gente começa a enxergar um pouco mais pelo ponto de vista daquela pessoa. Isso acontece. Você sabe que no ensaio de Zulmira, lá no Rio de Janeiro, agora lá no Rio, aqui também, né? Essa época do ano a gente fica muito resfriado, lá é muito úmido. E eu comecei a ficar muito resfriada. E na cena final da Zulmira, ela já está com muita falta de ar. E eu comecei a fazer a falta de ar no ensaio. Eu tive uma crise de asma tão galopante que eu tive que usar bombinha. E foi muito engraçado, porque chegava às 5h30, 6 horas, eu sentia que eu estava me sentindo um pouquinho mal. Eu estava com uma crise de sinusite, a gente viu que era sinusite. Mas é tão louco, porque eu estou fazendo um personagem exatamente assim. Então, sabe, a gente é totalmente racional, mas a nossa profissão ela é mais forte, porque ela lida com isso, com esse mundo psicológico que a gente não tem controle. Por mais que a gente tenha, a gente não tem. Que é o mundo que o Antunes falava. A gente precisa treinar o olhar, os nossos 5 sentidos, para liberar, para acontecer, que é o que o jogador de futebol faz no campo. A gente treina, 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 na hora do jogo se joga, né, no precipício. Falar da falecida, eu vou ter que falar um pouquinho do Nelson, porque o Nelson, ele tem personagens que são... É horrível falar essa palavra porque ela é muito clichê, mas eles são presentes. É um presente para o ator, porque é um mundo fantástico, é um universo de um mundo interno tão profundo, que fala de preconceito, fala de fantasmas que as pessoas guardam, falam de recalques, fala de culpa. É um mundo psicológico, é riquíssimo. Eu acho que é por isso que o Nelson ele é tão amado ou odiado, né? Ele causa tanta polêmica, porque é um mundo que é difícil de assistir, porque ele vai em pontos assim que são cruciais. E os personagens femininos do Nelson são gloriosos. A Zulmira, para mim, eu tenho muito carinho por ela. Porque ela é muito rica, ela é de uma infinidade de afetos. Em uma peça, ela passa por várias coisas. Ela passa pela culpa, ela passa pela ganância de conseguir um enterro de luxo. E ela é uma pessoa da Zona Norte, ela é uma pessoa que nunca vai ascender socialmente. Ela sabe a condição dela.
A Zulmira, ela carrega uma característica que eu acho que ela é muito atual para as mulheres e para todas as pessoas que são excluídas, que são essas pessoas que não são escutadas, que foram renunciadas, que foram deixadas de lado, que você está falando e a pessoa não está te escutando. A Zulmira faz parte dessas mulheres, então por isso que eu acho tão atual. Porque qualquer mulher ou qualquer ser excluído que em algum dado momento pensou talvez em renunciar à vida, ela faz parte da falecida. Ela faz parte da peça que a gente está falando. A Zulmira é esse personagem que em algum momento ela pensa na morte como uma forma de ascensão. Porque talvez pela morte ela vai ser lembrada. É tão lindo quando você pensa nisso e você traz para os dias de hoje, de tudo que a gente está falando, das pessoas que são excluídas e das mulheres, essa luta constante que a gente tem para poder ser escutada. É tão potente, porque é disso que a gente está falando. E essa peça foi escrita em 1953 e a gente está em 2023.